Pessoal, olha só. Eu estou com aquele cenário que eu falei para vocês, com uma máquina Ubuntu Server e uma máquina Ubuntu Desktop. Essa versão que eu estou usando é a versão 13.4 de 64 bits, tá certo? Não importa se você usa a versão 10, a versão 8, a versão 6, qualquer versão vai resolver essa etapa de vocês inicial. Não tem nenhum problema com isso, ok? Então nesse caso eu estou usando uma versão 64, vocês poderiam utilizar a versão 32, não vai ter nenhuma dificuldade em relação a comandos e em relação a serviços. Então assim, nós sempre fazemos a instalação pura, não instalamos nenhum programa, nenhum serviço durante a instalação, tá? A única coisa que ele vai levantar aqui pra gente é uma placa de rede ETH0, se sua máquina tiver essa placa de rede já instalada na máquina virtual, e vai configurar através de um servidor de DHCP. Se você não tiver um servidor de DHCP, ele vai utilizar um IP padrão aí para ele, beleza? Bom, então vamos lá começar a utilizar essa nossa máquina. Nós temos uma conta de usuário que a gente cria durante a instalação. Essa conta de usuário, ele tem poder de usuário administrador, porém ele não executa comandos com poder de root, de super usuário. Para você executar poder, no caso comandos com poder de root, é necessário que você utilize o comando sudo antes da sintaxe do comando. Então se você deseja rebootar a máquina, ele avisa que você precisa ser usuário root, ok? E caso você queira realmente rebootar, você pode usar o comando sudo e o comando reboot. Lógico que ele vai solicitar uma requisição de uma autenticação, de uma credencial para saber se aquele usuário tem autorização ou não de efetuar esse comando. Beleza? Bom, feito isso, a gente começa a partir de agora a usar o sistema. O que é que a gente precisa fazer? Bom, a nossa primeira etapa tem que saber os comandos, ok? Então, por exemplo, o comando cd é o comando que a gente usa para acessar diretório. O comando cd, tá? Se for usado sem argumento, você vai direto para o seu diretório pessoal. Então, quando eu usei o comando cd, eu fui para o meu diretório pessoal. Se você precisa visualizar onde você está no momento, você usa o comando pwd e ele avisa o diretório que você encontra-se no momento. Como eu me loguei como usuário Coelho, eu fui para o diretório Coelho dentro do diretório padrão de usuários, que é o diretório home, beleza? Bom, se eu tivesse entrado com outro usuário, ele iria fazer a mesma coisa. Se eu quisesse acessar um outro diretório, eu teria que informar o comando cd qual diretório que eu tenho interesse de acessar. Se eu tivesse interesse de acessar o diretório raiz, eu iria informar a barra, que ela representa a raiz. Dou o comando cd barra, você vai observar que ele foi para o diretório raiz. Para que você tenha certeza, você pode usar o comando pwd e ele informa que está na raiz. Caso você queira visualizar o conteúdo daquele diretório, você usa o comando ls e ele exibe o conteúdo do diretório corrente. Se você usar o comando ls com algumas opções, como por exemplo, ls-l, você deverá exibir em colunas com alguns detalhes. Se você usar o comando ls-a, ele vai exibir os atributos de ocultos. E se você quiser exibir o conteúdo em colunas e com os atributos, você usa a opção "-l" e o "a". Então ele vai exibir, além dos atributos de arquivos ocultos, ele vai exibir também as colunas. E nessas colunas vocês deverão visualizar as permissões, quem são os usuários que terão direito a usar aquele diretório, aquele arquivo, qual é o grupo que vai ter direito às permissões, aquele arquivo e aquele diretório, tá? O tamanho, a data e a hora que o arquivo foi criado, ou o diretório também, beleza? Então assim, isso aí na verdade são os comandos mais básicos que a gente utiliza. Comando para criar diretório, mkdir e o nome do diretório, mkdir rede, ok? Não pude criar o diretório rede, por quê?
porque eu estou logado como usuário Coelho e estou tentando criar isso aí dentro do diretório raiz. Usuário comum não tem permissão de criar arquivos ou diretórios no diretório raiz. Eu teria que ter poder de root, ok? Eu poderia utilizar o comando sudo antes. Sudo, tá? E o comando, ele vai solicitar uma autenticação para saber se eu tenho permissão de fazer isso e vai criar para mim. Para que você visualize se o diretório foi criado ou não, você pode usar o comando ls, ele vai exibir lá o diretório rede, ok? O diretório rede está ali embaixo, beleza? Bom, vamos passar adiante aí, alguns comandos a mais que a gente viu. Por exemplo, comando para remover um diretório. Eu posso utilizar o comando rmd, porém o comando rmd só remove o diretório se ele tiver vazio, tá? Vazio. Se tiver alguma coisa dentro do diretório, ele não remove. Outro comando que a gente usa para remover diretório é o comando rm. Então, rm mais o nome do diretório, enter. Aí ele avisa que o arquivo, que não é arquivo, é um diretório, então não pode ser removido. Então, para remover diretórios com o comando rm, é necessário que você utilize a opção "-r", rm-r, e ele vai remover esse diretório. Quer remover isso aí? Sim. Ainda permitiu? Não deixou. Por quê? Vamos dar uma olhada porque ele não permitiu que o meu diretório fosse removido. Porque o diretório rede é do usuário root. E eu estou logado como usuário Coelho. Não vou ter acesso a remover um diretório que não é meu. Tá? Então se você ali procura o diretório rede, você vai ver root e root. E não usuário Coelho. Isso aí é permissão de arquivos de diretórios que iremos aprender futuramente. Beleza? E também mostrarei a vocês como é que vocês entram no sistema com o poder de root. Então você pode utilizar o comando su, tá certo? Para alternar de usuário comum para superusuário. Observem que ele não me pediu senha, porque ele já tinha pedido senha anteriormente, então ele guardou na cache a minha autenticação. E aí eu tenho aqui agora novamente o diretório rede. Se eu usar o comando rm rede, ele vai tentar deletar, mas não vai conseguir porque o diretório não remove com o comando rm. É necessário que você utilize a opção "-r". Quando eu der um enter, agora ele conseguiu remover. Por quê? Porque eu estou logado como root, o diretório é de root e eu usei o comando certo. Então se ligue nisso aí para não ficar quebrando cabeça com bobagem, porque não há necessidade, é só prestar atenção. Beleza? Então assim, comando para criar diretório, mkdir, comando para remover, rm ou rmdir, tá? Comando para acessar um diretório, comando cd. Então isso aí é o básico. Comandos para arquivos, eu quero criar um arquivo, eu posso usar o comando toast e o nome do arquivo, teste. Então eu acabei de criar um arquivo. Esse comando ele cria um arquivo em branco, vazio, certo? Nós também já vimos a opção de editar um arquivo. Para editar um arquivo é necessário que você utilize um editor de texto. Como eu criei o arquivo e eu preciso editar o arquivo, eu utilizo o VI, por exemplo. VI e o nome do arquivo, teste. Ele abre o arquivo no modo de edição, certo? Para você digitar alguma coisa dentro desse arquivo, você utiliza a tecla de insert. Ele vai botar lá embaixo a palavra inserção, ok? Essa palavra vai aparecer com aqueles símbolos por problema de acentuação gráfica no teclado, só isso, mas ali tem escrito inserção. E aí você digita o texto que você quiser, teste, beleza? Para você sair do VI, você entra no comando, tá? No modo de comando, você aperta a tecla ESC, digita 2 pontos e o comando. Comando Q para sair, comando W para gravar, comando X para salvar e sair de uma única vez, comando Q, exclamação, sai sem salvar. Esses são os comandos básicos que a gente utiliza para usar da forma padrão, tá?
Se você tentar sair com a opção Q, ele avisa que você não salvou. Tudo bem, então eu vou salvar. ESC W, salvei. Vou tentar salvar, tentar sair com o Q. Consegui sair porque eu tinha salvo antes. Se você quiser resumir a quantidade de comandos que você queira fazer, você pode usar o X, por exemplo. Ele já salva e já sai. Beleza? Então assim, o VI é um editor de texto que a gente sempre usa. Ele é complicado de início, mas você se acostuma com tudo que é complicado nessa vida. Ok? É a coisa mais padrão de nós, brasileiros, sofrer. Então a gente sofre com tudo e se acostuma e fica assim mesmo. Eita, até parece uma coisa de político, né? Tá foda. Então assim, mas a gente aprende, ok? Bom, mas qual é a vantagem de usar o VI, na verdade? A vantagem de usar o VI é porque você vai encontrar esse editor de texto em qualquer Linux que você imaginar usável. Então qualquer editor de texto, em qualquer Linux, você encontra isso. Então é melhor aprender ele por isso. Mas futuramente eu vou trabalhar em uma empresa e eu não quero usar o VI. Não tem problema. Você usa o editor de texto que você melhor se adapta a ele e que você gosta. Mas como o cara às vezes não trabalha em uma única empresa, trabalha em várias, tá? É interessante que você entenda exatamente todos aqueles teus recursos de uso para a tua ferramenta. Beleza? Bom, o que a gente vai precisar fazer aí agora? No nosso curso, na nossa cadeira, até o momento, nós estamos em duas etapas. A gente está na etapa de configuração de rede e na etapa de configuração de serviço, certo? Então, assim, para a gente fazer a parte de configuração de rede, precisamos saber dos comandos de rede. Comandos de redes mais básicos, comando ifconfig, por exemplo. O comando ifconfig vai exibir para a gente, vai trazer para a gente exatamente o que? As configurações do meu protocolo TCP/IP, com o endereçamento IP, quem é meu broadcast, quem é minha máscara, tá ok? Então assim, ele vai trazer informações básicas. Ele vai trazer sempre o meu primeiro adaptador, que é o adaptador ETH0. Então esse é o meu adaptador, é minha placa de rede número 1, que eu tenho aí no momento. Caso você pretenda fazer alguma configuração nesse seu adaptador, é necessário que você altere o arquivo de configuração da placa de rede, ok? Então assim, para você alterar o arquivo de configuração, você precisa de um editor de texto. Então usa o comando VI /etc. O diretório etc contém todos os arquivos de configuração do Linux, /network /interfaces. Esse é o caminho onde você faz as configurações das interfaces de rede do Linux. Enter. Ok? Aqui ele vai trazer um arquivo de texto, que é um arquivo de configuração do sistema. Então tudo que tiver nesse arquivo sendo inicializado com o jogo da velha, ele é um comentário para o arquivo, ok? Então quando o serviço for inicializado, ele vai ler esse arquivo e essas linhas que estão comentadas ele vai ignorar. Bom, aqui eu tenho exatamente a configuração da minha única placa de rede que eu tenho aqui, ó. Então aí eu tenho a placa de rede ETH0 de Ethernet e eu tenho aqui as configurações. Primeiro, essa interface ETH0 ela está configurada para procurar um protocolo DHCP na rede. E se caso você queira utilizar um IP dinâmico, você altera lá o modo de DHCP para estático. E aí você utiliza lá o static lá, ok? Enter. Logo em seguida você vai ter ali algumas configurações, como por exemplo, qual é o teu endereço IP. Então você vai lá e digita o comando address e o endereço IP da tua máquina. 192.168.100.254. Esse é meu endereço IP. Eu também preciso de uma máscara. Eu utilizo o comando, o parâmetro na verdade, netmask, e eu informo qual é a máscara que eu estou utilizando aqui. Então assim, 255, tá errado ali, eu botei 266.
255.255.255.0, ok? Fazendo essa alteração, eu salvo ESC x, salvei, e eu preciso reiniciar o serviço. Então, para reiniciar serviço no Linux Ubuntu, eu uso o comando service networking restart. Então, eu estou reiniciando o meu serviço. Vou dar um ifconfig e você deverá observar que a minha máquina agora tem o IP 192.168.100.254. Beleza? Bom, eu vou agora fazer a configuração da minha segunda máquina e verificar se essas duas máquinas estão na rede. Então eu vou agora aqui para a minha máquina client. Eu vou abrir aqui o meu Ubuntu desktop, tá? E vamos fazer a configuração da minha máquina. Então aqui, ó, eu tenho a minha barra de tarefa e essa minha barra de tarefa vai ter ali o ícone da conexão, de entrada e saída. E aqui eu vou editar as conexões, certo? Eu já tenho aqui uma placa de rede cabeada, uma placa de rede disponível Ethernet, e eu vou editar essa placa de rede. Aí eu clico no botão editar. Eu posso alterar, eu posso botar o nome dela como rede interna, por exemplo, para saber que é a rede da minha rede local, né, a placa de rede da minha rede local. E eu vou informar qual a configuração de IP que eu vou atribuir a ela. Por padrão ela está DHCP e eu vou definir que o IP vai ser manual, beleza? E aqui eu vou adicionar o IP na mesma faixa de IP que eu tinha posto lá na minha outra máquina. Então vai ser 192.168.10, por exemplo, ok? E dou Enter no final. Automaticamente ele já vai botar a máscara, é uma máscara de classe C de 24 bits. Se você quiser usar o 255, 255, 2550 também pode, sem problema. Feito isso, é só você apertar o botão salvar, ok? Quando você apertar o botão salvar, essa nova configuração aqui foi ativada na tua máquina e ele deverá exibir lá um íconezinho, na verdade um balãozinho ali informando que essa rede agora está ativada. Como é que a gente pode verificar essa conectividade? Nada melhor do que abrir um terminal. Então assim, a gente usa Alt F2 e você pode digitar o comando xterm, que é um terminal no modo gráfico. E aqui você pode utilizar o comando ifconfig, por exemplo. Então ali, ó, já está o 92.168.100.1. E você pode dar um ping para minha outra máquina, o 92.168.100.254. 192.168.100, eu botei 200. E aí o que acontece? A minha máquina está tendo conectividade e elas estão se comunicando. Essa é a minha primeira etapa que eu tenho que fazer para trabalhar na rede, né? Eu não vou trabalhar com rede apenas um host. Eu tenho que ter no mínimo 2 hosts para no caso para testar essas conectividades. Vamos fazer o teste agora ao contrário. Eu vou dar um ping para minha máquina 192.168.100.2 não, 10, né? Ponto 10. Então as máquinas estão tendo comunicação e aí tudo beleza, ok? Bom, a partir daí, pessoal, nós já botamos a nossa máquina para funcionar e está tudo filé. Outro detalhe importante é o seguinte, vê, na minha máquina desktop eu estou utilizando ainda o usuário comum, aquele usuário da instalação. Eu não tenho certos poderes de fazer algumas configurações aqui, tá? Então, por exemplo, eu consigo rebootar a máquina? Não, prefiro ser root, tá certo? Talvez vocês não estejam visualizando muito bem ali na tela, mas consegue ver no vídeo quando vocês pegarem depois. Então assim, você não pode rebootar a máquina porque você não é root. Tem algumas configurações aqui, como por exemplo, eu vou para a raiz e vou tentar criar um diretório lá dentro. Teste, ok? mkd teste.
eu botei o comando errado ali. mkdir teste, ok? E deu aquela mensagem novamente, permissão negada, eu preciso ser root. Dentro do ambiente de desktop, você também pode alternar para root. Comando sudo su, ok? E digita a sua senha. Você alterna para usuário root, sem problema. Então se liguem nessa opção aí. Outra coisa, se vocês tentarem, deixa essa tela sair daqui. Se vocês tentarem sair não, né? Deixa eu ver aqui, hein? Deixa eu fechar essa coisa aqui. Bom, não lembro o que eu ia falar mais, mas não sei. Então, assim, sempre que vocês quiserem fazer qualquer configuração na máquina, sempre utilizem o ambiente com poder de root, tá certo? Bom, então vamos passar adiante. Nossa primeira etapa agora foi concluída, que é botar a máquina na rede, certo? Eu botei na rede, eu estou usando rede local, estou usando internet não preciso de usar a internet por enquanto. Eu estou montando a rede local, então fiz essa configuração, funcionou na boa, zero bala, ok? Só que tem um detalhe aí importante, é que a maioria das conexões que eu tenho que fazer para baixar pacote, é necessário que eu tenha internet. Então essas máquinas não estão na internet e eu preciso botar ela na internet, tá certo? Bom, a nossa melhor etapa de fazer isso é botar uma segunda placa de rede na rede da Unibratec, para que ela receba um IP de conexão de internet e a gente consiga fazer a internet funcionar na minha máquina sem alterar a minha conexão de rede local. Então, como é que eu faço isso? Então, primeiro eu desligo a máquina, tá certo? Eu posso usar o comando halt, ou eu posso também utilizar o comando shutdown. Shutdown -H0. O que ele vai fazer? Ele vai desligar a máquina exatamente agora. E logo em seguida eu vou adicionar uma segunda placa de rede. E essa minha placa de rede vai estar conectada à rede da Unibratec. Então eu vou lá em adicionar. Adicionar a placa de rede. Outra coisa, vocês podem botar e podem deixar ou não, se quiser, ela como NAT ou como bridge, tanto faz, tá certo? Se você deixar ela como NAT, ela vai rotear da tua máquina física. Se deixar ela como bridge, ela vai receber as configurações da Unibratec via DHCP, tanto faz, tá ok? Então eu vou deixar ela como NAT e ok. Logo em seguida eu vou inicializar a minha máquina novamente e vamos verificar como fazer essa configuração. Bom, se você utilizar o comando ifconfig, você vai observar que a ETH1 não subiu, tá? Porém, a gente tem que verificar primeiro, será que será que o Linux detectou essa placa, esse device? Então você pode utilizar o comando lspci e a gente verifica ali, ó, que eu tenho agora 2 controladores Ethernet. Então eu estou com as 2 placas de rede. Próxima etapa, eu vou fazer a configuração da minha segunda placa de rede. Aí eu volto naquele arquivo Network Interfaces, tá certo? E aqui logo em seguida eu vou adicionar uma segunda placa de rede. Se você quiser fazer um comentário, faça, é opcional. Se não quiser, não faça. Eu não vou fazer,
Eu vou já utilizar o Alt ETH1 para que ela suba automaticamente. Vou fazer lá o comando eFace, que é a minha interface ETH1. O INET dela vai ser DHCP. Isto é, ela vai obter IP automaticamente do primeiro servidor que aparecer na rede. Beleza? Salvei o arquivo e vou reiniciar o serviço. Service, Networking, Restart. O serviço deverá ser reinicializado, beleza? E vou agora dar um ifconfig. Beleza, eu estou com a placa de rede ETH1 ali sendo exibida. E também eu estou com a placa de rede ETH0. Então eu estou com as duas placas de rede. Vou verificar se essa minha máquina está na web. Aí eu posso dar um ping para um endereço de rede aí qualquer. Beleza, estou na rede. Ok? Então estou na rede local e também estou na rede de web. Bom, próxima etapa que eu preciso fazer. Eu sempre tenho que atualizar o apt-get. Quem é o apt-get? O apt-get é o gerenciador de pacote do Debian. Tudo que a gente precisa de instalar pacote, remover pacote, eu preciso utilizar com apt-get. Então ele precisa utilizar isso aí na web. Então, comando para atualizar ele, primeiro eu utilizo o comando apt-get update. Ele vai fazer uma atualização de todos os repositórios onde ele vai buscar pacotes na web. Tá ok? Então ele está fazendo aí a atualização de todos os pacotes. Tá? Ou melhor, dos repositórios de pacotes. E logo em seguida ele deverá exibir ali pronto. Vamos ver se ele vai funcionar ali, está 70 e poucos %. Então assim, sempre que vocês forem fazer uma instalação de algum pacote, antes dê uma atualizada no apt-get para que ele consiga atualizar os repositórios. Então beleza, minha máquina está pronta para acessar isso aí. Vamos agora passar para a máquina da versão gráfica. Então caso você queira verificar se essa máquina está na web ou não, então dê um ping para o endereço de web. Ele já deu a mensagem que o host é desconhecido. Então, o que é que está havendo aqui? Falta uma conectividade de internet. Então eu sugiro, pelo menos aqui na máquina virtual, né, de botar isso aí em NAT. Então assim, outra coisa. Bom, às vezes tem alguns alunos que perguntam assim, bicho, e se eu pegar uma máquina física, vou botar uma segunda placa como NAT? Não, né? Eu só boto isso aqui na máquina virtual. E como é que eu faço na máquina física, por exemplo? Eu tenho que ter uma segunda placa de rede configurada para o gateway da empresa. Tá? Que ela vai ter um gateway. Pode ser até um roteador desse ADSL da GVT ou da Oi, mas ele tem que estar apontando para algum lugar. Próxima etapa agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui uma segunda placa de rede. Então eu vou lá no ADD, eu vou lá em Network Device, e aí ó, posso botar ela como NAT também, sem problema. E agora eu vou fazer o que? Eu vou ligar minha máquina e ela vai ativar isso aí na boa. Vê bem pessoal, a máquina desktop ela já vai estar com a internet assim que ela for inicializada. Você não precisa fazer nada, tá? Automaticamente ela já vai detectar um novo adaptador de rede e já vai configurar ela, a interface, com uma configuração de IPv4 com DHCP. Então se já tiver um DHCP pronto, ela já vai obter o IP automático e já vai estar disponível para você utilizar essa aí na rede. Tá ok? Mas mesmo assim eu vou mostrar a vocês o processo manual, como é que vocês fariam isso. Então a máquina aí está sendo inicializada, acabou de ser inicializada, né? Utilizei o meu usuário e vamos dar uma olhada aí nessa minha máquina para ver o que é que eu tenho com ela.
Se liga que o desktop ele roda muito pesado, tá pessoal? Você deve ver para poder rodar duas máquinas do desktop, a sua máquina vai se quebrar um pouquinho, ela é pesada pra caramba. Bom, aqui pessoal, vê, eu já vou dar uma olhada aqui, né? Eu vou dar um Alt F2. Eu vou lá no Xterm e vou dar um ping para fora, vou dar um ping externo. Vou dar um ping aqui na wall, por exemplo. Então a minha máquina já está na web. Eu não fiz nenhuma configuração não, tá certo? Por que isso? Porque ele já detectou automaticamente que essa máquina tem uma segunda placa de rede, já inicializou e já configurou ele como placa de rede automática, via DHCP. Então assim, vamos supor que você só aprendesse a usar o desktop. Aí você vai dizer, bicho, então eu não preciso configurar isso manualmente. Aí vamos supor que você encontrasse em algum cliente, em algum trabalho, em algum estágio seu, uma máquina rodando um Ubuntu Server. E você ia ficar lá até o final do ano esperando que a placa de rede levantasse e estivesse pronta para você usar. Então, primeiro, bicho, se movimenta, né? Tem que fazer a configuração na munheca, ok? Dentro do arquivo de interface. Então vamos lá. O que foi que ele fez? Ele chegou aqui, né? Tem uma segunda placa de rede aqui, ó. Ele foi lá e já atribuiu essa segunda placa de rede com o IP automático. E já recebeu o IP aí da minha conexão de DHCP. Aqui eu vou definir isso como rede externa. Então aqui, pessoal, eu já tenho a minha máquina com o ambiente pronto de trabalho. Eu só preciso que a gente, para poder começar a fazer as coisas, vocês sempre mantenham essa estrutura de rede dessa forma, tá? Então é isso que eu preciso. Novamente, eu vou tentar atualizar o apt-get update. Opa, não consegui. Por que não consegui? Eu estou logado como usuário Coelho. O usuário Coelho não pode fazer essas configurações. Então eu tenho que entrar em sudo-su, usar a minha senha e agora eu uso o comando apt-get. Ok? Aí no comando apt-get vai, sobe o serviço, ele está atualizando todo o meu repositório e a partir daí eu consigo fazer o que eu quiser. Beleza? Você tem alguma dúvida de como configurar essa rede para a gente botar isso aqui no vídeo agora ou não? Não tem nenhuma dúvida de como configurar a rede das duas máquinas. Outra, vocês também podem usar dois servers, porque talvez a sua máquina fique pesada pra caramba. E você pode usar um server e outro server. Porém, para fazer a configuração do server para o WAN, tem que configurar as duas placas, tá certo? Você tem que ir lá na ETH1 manual e fazer a configuração da segunda máquina se for um server. Se for uma máquina desktop, ele faz na boa automaticamente. Beleza? Passar para a segunda etapa. Segunda etapa é para a gente criar agora um servidor de arquivos. Como é que eu crio um servidor de arquivos? Digamos que eu queira compartilhar arquivos dessa minha máquina, né? Vamos supor aqui, ó, eu não tenho diretório rede, tenho mais não, eu apaguei mkd rede. Pronto, acabei de criar um diretório rede. Pronto, estou no diretório rede. Vamos supor que dentro do diretório rede eu tenha um arquivo chamado folha.xls. É um arquivo do Excel, é a folha de pagamento da empresa, vamos supor. E eu quero acessar esse arquivo pela máquina desktop. Como faria isso? Bom, então para fazer isso, eu tenho que compartilhar esse diretório, certo? Para compartilhar o diretório, eu utilizo o serviço NFS, que é o serviço. Eu também posso compartilhar pelo protocolo SMB, porém, para fazer isso via SMB,
eu tenho que instalar um servidor Samba nesse meu Linux, para poder as máquinas Windows ou outras máquinas Linux também se comunicar. Bom, mas eu quero só fazer um compartilhamento entre servidores e estações Linux. Então o NFS vai ser a minha solução mais rápida que eu tenho aí, certo? Como é que eu faria isso? Nossa primeira etapa seria a gente instalar um servidor de NFS nessa máquina. Bom, para instalar qualquer coisa eu utilizo o comando apt-get install. Pronto. E aí eu preciso saber o nome da coisa que eu instalo. Por favor, não fique com medo que não é o esporte. Tá? Então eu vou instalar o que? O NFS. Então o NFS tem que saber o nome. Então é nfs-kernel-server. E Enter. Aí ele verifica, opa, tu precisa de algumas dependências. Ele contou quantas dependências para mim? 8 pacotes. Que eu preciso fazer isso aí. Tá? Você quer continuar sim ou não? Sim e Enter. Ele está indo agora na internet, baixando esses pacotes, vai descompactar, vai instalar e vai manter o servidor pronto para mim. Beleza? Então essa é a etapa do apt-get. Ele vai fazer isso e é por isso que eu preciso que ele esteja na web, para fazer exatamente essas minhas etapas. Pronto, finalizado. Acabei de montar um servidor de NFS, um servidor de arquivos para Linux. Falta apenas configurar. Como é que eu configuro? Eu configuro utilizando um arquivo chamado exports. Esse arquivo export fica dentro do diretório etc. Se é um arquivo, eu tenho que usar o comando de um editor de texto. E o editor de texto que a gente usou até o momento é o VI. vi/etc/exports. E ele abriu o arquivo de compartilhamento, é o arquivo de exportação do NFS. Para fazer isso, eu uso a tecla Insert, né? Enter. E aqui eu informo o diretório que eu desejo compartilhar. O diretório é o diretório rede, que está dentro da raiz. Então é /rede, dou um tab. E agora eu vou informar para quem pode, no caso, quem pode acessar esse diretório. Se eu usar aqui um asterisco, eu estou informando que todo mundo pode, qualquer máquina e qualquer rede. Se eu usar o IP da LAN, o 92.168.100 asterisco, eu estou dizendo que qualquer máquina da rede 192.168.100 vai poder usar esse meu compartilhamento. Se eu informar um endereço IP, eu estou apenas determinando que aquele endereço vai poder usar esse compartilhamento. Ok? Além de definir quem pode, eu estou ainda definindo como ele pode, que é a permissão. Se você definir a permissão somente leitura, você usa RO. Se você quiser que ele grave, você usa RW, tá? O RO é Read Only, somente leitura. E o RW é Read Write, ler, escrever, certo? Abri o parênteses, fechei o parênteses. Ok? Então, nesse caso, qual foi a minha configuração? Eu fiz uma configuração que o diretório rede vai ser acessado, ou melhor, só pode ser acessado pela máquina 12 da rede 192.168.100. E o acesso vai ser completo, ler e gravar, certo? Feito isso, salvei. E logo em seguida eu vou reiniciar o serviço para que ele receba essas novas configurações. Comando service nfs-kernel. Entrou um igual ali. -server. E Enter. Não, faltou a ação que eu quero que ele faça, né? Eu posso dar um stop para parar, eu posso dar um start para iniciar, eu posso dar um restart para reiniciar o serviço. Eu vou dar um restart porque ele já estava rodando.
Ok? Beleza. Como é que eu posso verificar o que é que está compartilhado? Aí eu uso o comando export fs. Export de exportação. FS de file system. Sistema de arquivo de exportação. E enter. Aí ele avisa, olha, eu estou compartilhando o diretório rede para a máquina 192.168.112 só. Beleza? Ok. Acabei de montar o meu servidor. Vamos fazer o teste agora na minha máquina client. Cheguei na minha máquina client, certo? E eu vou agora fazer o mapeamento disso aí, que é digamos que é a minha ideia de montar o diretório local naquele diretório compartilhado. Para fazer isso, eu preciso de um diretório também. Nada impede que eu use esse diretório do mesmo nome do compartilhamento e no mesmo local. Eu posso usar ele diferente. Para seguir um padrão, eu vou usar no mesmo local. mkd/rede. Pronto. Certo? E agora eu vou montar. Aí eu uso o comando malt, que você já conhece o comando malt. Eu vou informar quem é o servidor, que é o 92.168.100.254. 2 pontos e eu informo o nome do compartilhamento, /rede. E vou informar para onde eu vou montar, que vai ser também o diretório rede. E dou enter. Certo? Ele não montou. É porque ele falta instalar o client do NFS, tá ok? Então você tem que instalar o NFS como, para ele poder funcionar aí. Então, se eu tenho que instalar, o comando é o mesmo, né, pessoal? apt-get install nfs-common. Enter. Opa. NFS common. apt-get, eu botei AGT. Ok? Pronto. Ele está fazendo agora a instalação do meu client de NFS. Finalizou a instalação do client. Por exemplo, ver o mesmo comando que eu tinha usado, tá certo? Dei um enter. Você vai dizer, pô, vai dar errado. Vai dar errado sim, né, pessoal? Por que vai dar errado? Porque eu liberei só para a máquina 12, né? Eu não liberei para a máquina 10. E essa máquina aqui está usando IP10. Então eu vou esperar a mensagem de erro que ele vai dar. Porque ele está tentando aí negociar com o meu servidor para liberar. E essa minha máquina aqui eu estou usando IP10 nela. Bom, olha só, como ele demorou bastante, eu não vou fazer isso não. Fica aí. Tudo bom? Tem como dar uma ajudinha para eu ver uma questão do servidor que está dando erro de certificado? Aonde? Está na minha máquina. Tá? Te espera só acabar esse vídeo que eu Espero vou sim. fazer aí. Tá bom. Beleza? Até em que sala tá? Fica aquela. Aí? Beleza. Então vamos lá. É, como ele está esperando muito, eu vou dar um Ctrl C para parar. E vou alterar isso aí para ver se ele consegue pegar. Dá um Ctrl C, vou voltar aqui lá no meu servidor novamente. E vou definir para todo mundo. Por exemplo, export e vou dizer, ó, bicho, libera isso para todo mundo, para a gente não perder tempo e insert, exclamação,
e digo, olha, tá liberado geral para todo mundo acessar o meu compartilhamento, beleza? 0 bala. Vamos reiniciar o serviço. Serviço reiniciado. E vamos agora fazer mais um teste aqui na minha máquina. Vamos ver se ele consegue montar dessa vez. Já montou rapidinho. Beleza? Se você usar o comando df, você vai observar que o endereço 92.168.100.254/rede está montado dentro do diretório rede. Beleza? Outra coisa, como é que eu faço para visualizar isso aí no modo gráfico? Então assim, pessoal, vê. Digamos que essa minha máquina desktop, ela vai montar automático. Como? Através de script da minha rede que eu posso definir na máquina. Tá certo? E aí eu quero ver como é que isso aqui vai estar funcionando. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou até naquele primeiro item, arquivos. Dentro de arquivos, eu vou lá em computador, né? Dentro de computador eu encontro o diretório rede, ó, rede aqui, ó. Clico 2 vezes, ó quem vai aparecer ali dentro. Eu tinha criado um arquivo lá, não tinha? Isso. Olha só, e lá tem, né? Ó, que ele exibe aqui, ó, contendo um item. Aqui dentro eu tenho algumas coisas. Eu tenho um folha.xls. Eu vou criar um diretório chamado teste. Tá? Então esses itens deverão aparecer, tem que aparecer aqui, né? Bom, é só lentidão desse negócio. Ok? A pasta está ali aparecendo. Então na verdade é só lentidão da própria máquina mesmo. Então tudo que você tem. Eu posso criar aqui dentro? Não, né, pessoal? Eu estou sem permissão. Eu estou sem permissão porque eu não tinha definido a minha permissão aqui ainda, mas eu posso definir isso aqui agora. Eu vou dar um chmod no meu diretório rede, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo a partir de agora aqui fazer alguma alteração. Pronto, aqui eu consigo. Então aqui eu utilizei o testei e provavelmente esse testei deve estar aqui também, né? Tá lá, testei. Então assim, eu estou permitindo agora dos dois lados fazer a cópia do arquivo. Então, sempre que eu quiser fazer um compartilhamento, eu uso exatamente esse procedimento. Vamos supor que eu queira criar agora aqui um outro diretório, bicho. Né? Eu vou lá para a raiz de novo e vou criar um diretório chamado aula. E eu quero compartilhar a aula para todo mundo, mas somente como leitura. Preciso fazer o quê? A mesma coisa, né, pessoal? Eu vou lá no vi/etc/exports. Eu vou e informo que eu quero agora fazer o compartilhamento do diretório aula. Quero compartilhar o diretório aula para todos os meus usuários, mas eu só quero fazê-lo como leitura, somente leitura. Beleza? Feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou lá no meu serviço e vou reiniciar o serviço. Certo? Se você quiser visualizar o que está sendo exportado, compartilhado, você pode usar o comando export fs. Tem algum erro lá porque eu errei o arquivo, ó. Então eu já vi aqui que tem um erro, eu tinha usado essa tecla aqui errada. Então eu já posso corrigir agora. Reiniciei o serviço novamente e agora eu vou verificar o que está sendo compartilhado. Beleza, tá? Vou para minha máquina desktop. Eu quero acessar esse compartilhamento por aqui. Primeira coisa que eu tenho que ter é um diretório para compartilhar, tá certo? Então eu vou abrir aqui um terminal. Sudo mkd. Olha só, vamos supor que eu quisesse compartilhar dentro de um outro diretório.
Então, por exemplo, eu tenho um diretório chamado mídia e tenho dentro de mídia, não, vou usar MNT, que é para ponto de montagem. E dentro vou criar aqui um diretório chamado rede. Então, assim, eu vou montar o diretório aula do servidor dentro de um diretório chamado MNT rede no cliente. Comando para fazer isso, comando malt, e o endereço do meu servidor, que é o 92.168.100.254. O nome do diretório que eu quero utilizar é o diretório Raula, e para onde eu vou montar vai ser o diretório /mnt/rede. Ok, montou, tá? Então, assim, vamos supor que dentro desse meu diretório aula, eu tenho lá um diretório chamado aula 1, eu tenho lá um diretório chamado aula 2, aula 3, aula 4. Quando eu chegar na máquina desktop e eu acessar o diretório /mnt /rede, eu vou ter o conteúdo do meu diretório que eu tinha lá dentro. Tá certo? Então o procedimento é padrão, é só você treinar e ver como é que isso aí funciona. Outra coisa, você consegue gravar, ele já deu a permissão aqui negado, ó. A princípio eu tinha dado a permissão lá apenas leitura, o cara só vai poder ler, certo? Mesmo que eu dê a permissão total aqui ao sistema, ó. Vou dar um mkd 77, mkd nada, chmod 777 para o diretório aula. Estou dando permissão total ao meu diretório aula, tá certo? Onde todo mundo pode ler, gravar, executar, fazer o que quiser lá dentro. Vamos voltar aqui para o diretório ainda novamente e vamos dar uma olhadinha para ver se eu consigo gravar. Ainda não deixa, tá? Porém, no diretório rede, que eu tinha lá no diretório rede raiz, eu tenho permissão de gravar e copiar o que eu quiser, tá? E tudo que eu estou fazendo aqui, ele está salvando dentro do meu servidor, no diretório rede. CD rede, ls, está tudo lá dentro. Ok? Então isso aí foi o nosso último assunto que nós tivemos naquela semana passada. Ok? E a partir daí a gente começa a verificar o que é que eu posso fazer. Alguma dúvida para fazer isso aí, pessoal? Eles não têm dúvida, pessoal. Eles estão todos calados. Então, se estão todos calados, todos sabem. Tá? Opa, alguém falou mais ou menos aí. Então, qual é a sua dúvida? Pode falar aqui no microfone. Não, às vezes eu tenho um pouco de dúvida nessa parte da configuração do arquivo. Tá entendendo? Às vezes Mas qual é a sua dúvida? Vai tirar agora. assim, eu digo assim, nos próprios comandos, assim, tá entendendo? Nessa parte. Às vezes eu me confundo um pouco. Nessa parte assim, quando chega o momento de fazer o quê? Uma hora a gente vai ter que configurar o IP, tá entendendo? Uma hora vai ter que Não, mas assim, mas assim, só nessa parte assim, o ambiente é diferente. Na verdade, a plataforma é diferente, mas o ambiente é o mesmo. É igual ao Windows. Tudo que você tem que fazer no Windows, você tem que fazer aqui. O que muda é a plataforma, a forma de fazer, digamos, a tela que você faz isso, a tela que você faz aquilo. Isso aí realmente é diferente, mas a ideia de fazer é a mesma, não muda nada. Do tipo, eu quero instalar um serviço, primeiro eu configuro rede, tenho que ir para a internet, instalo o pacote, configuro o arquivo e boto o serviço para inicializar. Certo? Sempre isso é padrão. Quer falar alguma coisa aqui no microfone? Eu ia ajudar aqui. O microfone está aberto. O debate aí, O microfone está aberto aqui para o nosso debate. Fala aí, Né? Não tem mais nada não, né? Nenhuma pergunta mais. Pessoal, olha só. Com esse videozinho básico, dá para fazer essa configuração em casa, do tipo treinar e ver se o negócio começa a andar um pouquinho maior. Né? Então, assim, pelo menos verificar como você consegue fazer um servidor de arquivos. Olha só, na verdade, esse servidor de arquivos, ele é um pouquinho pobre de recursos, que a gente não tem como fazer a nível de usuário, isso, subir, descer, então vai ficar um pouco fraco. Mas assim,
Feito isso, beleza. Ok? Bronca? Não. Então todo mundo calado. Todo mundo já sabe o que faz. Isso aqui é a prova. Não posso falar isso aqui no vídeo, não. Né? Bom, então eu vou salvar aqui o vídeo e tá liberado por hoje.